So these terrible times are passing. Estes tempos terríveis estão a passar sobre nós. Let's speak a little bit about Eu Garabandal. vou falar um pouco sobre Garabandal, Because Garabandal is very important for the coming of the kingdom. porque Garabandal é muito importante para a vinda do reino da divina vontade. Because Jesus, Mary tells us at Garabandal that during the reign of this Pope we have now, she didn't mention the name then. Maria disse em Garabandal, ela falou num Papa, mas não falou num nome, Will come the end of our times. virá o fim dos nossos tempos. So after Pope Benedict Depois do Papa Bento XVI resigned, resignar, at that point we enter into the end of the times. We're very, very close to a very, very big event. a partir do momento em que o Papa Bento XVI resignou, A couple of years ago, let me say a couple of things before I get into this. I learned about Our Lady of Fatima in 1946. eu tomei contacto. Antes disso, quero dizer o seguinte, que o Tom disse há bocado, que é para perceberem. A partir do momento da renúncia do Papa Bento XVI, entramos no fim dos nossos tempos. And Eu vou repetir, a partir da renúncia do Papa Bento XVI, entramos no fim dos nossos tempos. Foi o que o Tom disse há bocado. O que ele disse agora é que tomou contacto. You contacted with Fatima on the year? no, I learned about it from my school, from the nuns that were teaching me in 1946. Portanto, em 1945, eu aprendi de Fátima através das freiras que me ensinavam. And we were all waiting for 1960 E estávamos todos à espera de 1960, because the nuns told us that in 1960 the Pope was going to reveal the secret. e as freiras disseram que em 1960 o Papa iria revelar o segredo. And so 1960 came and Veio 1960 they don't say anything. e não disseram nada. All right, now when Our Lady was here at Fatima in 1917, Quando em 1917 Nossa Senhora apareceu em Fátima, on the day of the miracle of the sun, no dia do milagre do sol, and she was about to say goodbye to the young children. e quando estava quase a dizer adeus aos pastorinhos, She appeared to them as Our Lady of Mount Carmel, apareceu-lhes como a Senhora do Monte Carmelo and she was holding the baby Jesus. e segurava o menino Jesus. And she didn't say the words goodbye, but she waved goodbye. Ela não disse adeus, mas fez um gesto de despedida. And when she waved goodbye, she says, "Until San Sebastián, España." E quando ela fez este gesto de despedida, disse até São Sebastião, em Espanha. 44 years later, 44 anos depois, dressed as Our Lady of Mount Carmel with the baby Jesus, exatamente como Nossa Senhora do Monte Carmelo com o menino Jesus tinha saído de Fátima, she appeared about 6 months after 1960 apareceu 6 meses depois, em 1960, at Garabandal. em Garabandal. And so when she said goodbye at Fatima, dressed as Our Lady of Mount Carmel with the baby Jesus, ate Espanha, San Sebastián de Espanha. España. And then 44 years later, in 1961, when they did not reveal the secret, she appears there for 2,000 times. Então, 44 anos depois, como não foi revelado o segredo, em 1961, ela apareceu da mesma forma, como Nossa Senhora do Monte Carmelo, com o menino ao colo, apareceu em Garabandal. And Bishop, how do you say Joseph? Is João? João? Venancio. José Venâncio. Bishop Venancio. Venâncio. G-A-O-M-A. José Venâncio. Okay. O bispo José Venâncio, Who I met one time. o qual eu conheci, He said that Garabandal is a continuation of Fatima. portanto, o bispo José Venâncio disse que Garabandal é a continuação de Fátima. He had the third secret of Fatima in his safe. E ele tinha o terceiro segredo de Fátima no seu cofre. All right. So, and in 1970,
I accepted a job in New York. I don't like New York City, but I accepted a job there. Em 1970 eu aceitei um emprego em Nova York. Eu não gosto de Nova York, mas aceitei um emprego lá. Without going into all the details, which is very interesting, I won't go into. Sem vos dar, enfim, os pormenores todos. I read a book on Fatima by Thomas Walsh. Eu li um livro sobre Fátima, escrito por Thomas Walsh. I read it at night before going to sleep. Eu li-o à noite antes de adormecer. I read half one night and I read the rest of the book the second night. Eu li metade do livro numa noite e a outra metade na outra noite. And when I finished reading that book, E quando acabei de ler esse livro, I had a very special grace happen to me. eu tive uma grande graça que aconteceu em mim. I began to cry and cry and cry and cry over all the sins of my life. Comecei a chorar e a chorar e a chorar por causa de todos os pecados da minha vida. And then after I cried very hard, I turned out the light. Depois de ter chorado profusamente, apaguei a luz. And in the darkness, another light came on like that and went away. E do escuro, de repente, surgiu uma luz e foi-se embora. I think it may have been my guardian angel to tell me very good. Eu penso que pode ter sido o meu anjo da guarda que me terá querido dizer muito bem. And so the next day, Então, no dia seguinte, I picked up a book on Garabandal. peguei num livro sobre Garabandal. And many things started happening very fast in my life. E muita coisa começou a acontecer de uma forma muito rápida na minha vida. And with 2 months, I was out of New York. No espaço de 2 meses, eu já não estava em Nova York. And God was bringing me down, 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 down. E Deus estava a trazer-me para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Until I was on food stamps. Até eu estar a viver da segurança social. And I had a real high-paying job in New York, and then I ended up on food stamps. Portanto, eu ganhava muito bem em Nova York e acabei por estar a viver da segurança social. And Viver de caridade. and I promoted Padre Pio, Fatima, and Garabandal for a long time. E durante muito tempo eu promovi a mensagem de Garabandal e a mensagem de Fátima. But in October of 1973, Mas em outubro de 1973, I learned about Luisa Picaretta and the Divine Will. eu tomei conhecimento dos escritos de Luísa Picarreta e da Divina Vontade. And the more I learned about it, the more excited I got. E quanto mais eu conhecia, mais não é excitado, mais interessado eu ficava, And mais empolgado eu ficava. so that is the main focus of my life now. É esse o propósito principal da minha vida. I have been all over the world to teach about this. Já falei em todo o mundo sobre este tema. But now I want to tell you about, about 3 years ago, Há cerca de 3 anos, I wrote a book about Garabandal. eu escrevi um livro sobre Garabandal. The title of the book, O título do livro é Suddenly and Unexpectedly, the End of Our Times. De repente e sem aviso, o fim dos nossos tempos. But then after I was here Mas depois de eu estar aqui and met Arnaldo last year, e lá no ano passado, onde eu conheci o Arnaldo, I went back to I went back to America, fui de volta para a América, para os Estados Unidos, and I started restudying everything all over again e comecei a reestudar tudo about do princípio about Garabandal. acerca de Garabandal. And I found a lot of interesting things that I did not realize when I wrote the book. E eu descobri uma série de coisas que eu So ainda não sabia quando escrevi o livro. So I really need to do a second edition. Portanto, na verdade, eu preciso de fazer uma segunda edição. But here's some things that I found out that'd be very interesting. Mas eu vou-vos contar algumas das coisas que eu descobri que são muito interessantes. Okay, excuse me. Okay, here's some things that have been generally accepted. Algumas coisas que são aceitas de forma geral. I'll read them first because those of you who know about Garabandal will probably
remember hearing these things. Eu vou lê-las porque provavelmente alguns de vós que já conhecem alguma coisa sobre Garabandal irão reconhecê-las. But there's things that are generally accepted. There's new information now that I know. Algumas das coisas, digamos, já são aceitas de um modo geral, são conhecidas, outras nem tanto. That gives more clarity about things that are about to take place. Mas isto dar-vos-á uma clareza maior sobre aquilo que está para acontecer. So here's some things that are generally accepted. The great miracle is supposed to take place at Garabandal. Portanto, o grande milagre que acontecerá em Garabandal. Many people have been told and believe that it will occur in either March, April, or May of some year. Muitas pessoas acreditam que acontecerá em março, abril ou maio de algum ano. And that the miracle will take place between the 8th and the 16th of the month that it occurs in. E muita gente acredita que acontecerá entre o dia 8 e o dia 16 do mês, onde acontecerá. It will happen at 8:30 p.m. E acontecerá às 8:30 da noite, on a Thursday numa night, quinta-feira à noite. and will last about 15 minutes. E durará cerca de 15 minutos. Now here's some true things here. I mean, that's true, Isso é verdade, but here's some more true things. mas há mais algumas verdades. It will be the greatest public miracle in history. Será o maior milagre da história. During the miracle, Durante o milagre, the sick will be cured, os doentes serão curados, the unbelievers will believe, os não crentes terão fé, the sinners will convert. os pecadores serão convertidos. And here's something you may have never heard. E há aqui alguma coisa, isto vocês nunca ouviram. The people who are there As pessoas que lá estiverem will see the glory of God and not die. verão a glória de Deus e não morrerão. And they won't die due to a very special grace. E não morrerão devido a uma graça muito particular. The scriptures say no one can see God and live. As Escrituras dizem ninguém pode ver a Deus e viver. But at the miracle, we will see the glory of God and we will stay alive. Mas no milagre nós veremos a glória de Deus e permaneceremos vivos. It will happen on the feast day of a young saint martyr of the Eucharist. Acontecerá no dia de um jovem mártir eucarístico. It will happen after a happy event for the church on the very same day, coincidentally. Acontecerá também no dia de uma festa muito feliz da Igreja que se festeja nesse mesmo dia. It will not happen on a major feast day of our Blessed Mother. Não acontecerá num dia de festa particular relacionado com a Nossa Senhora. It will not happen on a major Thursday feast day in the church. Não acontecerá numa quinta-feira de uma festa principal da Igreja. It will not happen on Holy Thursday or Ascension Thursday or Corpus Christi. Não acontecerá numa quinta-feira da Ascensão ou do Corpo de Cristo. Now, here's something that I have found out traveling, Aqui há algumas coisas que eu descobri enquanto viajava, that most people are totally ignorant of and don't have the slightest idea of what is about to happen before the miracle. Muitas pessoas a maioria das pessoas está totalmente ignorante e não tem a mínima ideia do que vai acontecer antes do milagre. Everybody's heard there's going to be a great warning from God before the miracle. Muita gente ouviu que haverá um grande aviso antes do milagre, A warning from God that everybody will have a personal judgment and they will see themselves as they really are before God. um grande aviso em que todos nós seremos postos perante um pequeno julgamento pessoal das nossas faltas, And this will change the conscience of the world. e isso mudará a consciência do mundo. But what they don't know, Mas aquilo que não sabem, o que a maioria das pessoas não sabe, and it's amazing that it's not talked about because a lady spoke about it several times. e é incrível que não seja falado, porque Nossa Senhora falou muitas vezes disso, Here's what's going to happen before the warning. e eis o que acontecerá antes do aviso. One day, Um dia, suddenly and unexpectedly, de repente
E sem aviso, communism led by Russia o comunismo, liderado pela Rússia, will overrun Europe. tomará conta da Europa, People will run everywhere screaming. as pessoas correrão gritando, Rivers will turn red with blood. os rios tornar-se-ão vermelhos com sangue, The churches will be closed and no masses will be allowed. as igrejas serão fechadas e não haverá missa, The priests will have to go into hiding. os sacerdotes terão que esconder-se. That takes place before the warning. Isso acontecerá antes do aviso. And when things are at their very worst, E quando as coisas estiverem na sua pior parte, God will then send the warning. então Deus enviará o aviso. Okay. Now, most people are totally ignorant of what's going to A happen maioria das prior- pessoas não sabe do que é que vai acontecer before the warning. antes do aviso. And this is very, very serious. It could happen anytime. E isto é muito sério e pode acontecer a qualquer momento. Now, we've been told from different sources, Nós já disseram-nos de fontes diversas and we think this is true. I feel pretty certain that it is true. e acreditamos que é verdade, That the Pope, whoever he is, this one or what, que o Papa, qualquer seja este, seja outro, will go to Moscow. irá a Moscovo. And then when he returns or on the way back to Quando Rome, ele regressar de Moscovo, well, suddenly and unexpectedly will be this great tribulation of communism led by Russia. com o regresso do Papa vindo de Moscovo, começará a grande tribulação do comunismo liderado pela Rússia. We also were told that there will be a revolution in the Vatican. Foi-nos dito também que haverá uma revolução dentro do Vaticano. And then Conchita said, before the miracle, the road up to Garabandal will be completed. Ela diz, e a Conchita disse que antes do milagre, que a estrada até Garabandal será concluída. It was completed last year. Foi completada o ano passado. We've been told that the miracle will take place within 12 months after the warning. Foi-nos dito também que o milagre acontecerá 12 meses depois do aviso. But since I was here last year to visit Eu estive Arnaldo, aqui o ano passado a visitar o Arnaldo. I have learned some other very interesting things. Desde esse tempo até cá, eu tomei conhecimento de muito mais coisas interessantes. I have learned, well, actually, I learned this before, but it ties in with many other things I learned this year. Algumas destas coisas eu já sabia, mas neste momento entrelaçam-se com outras que eu, entretanto, vim a saber. Mary Lowley told two priests that I know personally. Mary Lowley, que é uma das videntes, disse a 2 sacerdotes que eu conheço pessoalmente She told them that the warning would come in an even-numbered year. que o aviso viria num ano par. The warning will be in an even-numbered year. Okay. Virá num ano par. O aviso virá num ano par. I've also learned that the month of the miracle will be in April. Também vim a saber que o mês do aviso será o mês de abril. And I also learned from an interview that Mary Lowley gave in 1975 on July 27th. Também fiquei a saber numa entrevista que a Lowley deu July of 1975. julho de 1975, When she was still innocent and, a very innocent young lady. quando ela ainda era uma jovem inocente. She said to some people that, and the interview gives word for word the whole thing. And A entrevista é textual e she said the warning and miracle will be in the same year. ela disse que o aviso e o milagre serão no mesmo ano. So that means the warning and the miracle will both be in an even-numbered year. Isso quer dizer que o aviso e o milagre serão os dois num ano par. Okay, then I spoke with a gentleman Eu falei com um senhor in Massachusetts. em Massachusetts. He has a radio program, Ele tem um programa de rádio and he works with a lot of priests that are promoting the Divine Mercy.
Ele trabalha com muitos sacerdotes que provêm a Divina Misericórdia. and he knows all kind of things that are going on and going on. He E knows. ele conhece muitas das coisas que se estão a passar neste momento. And while I was talking with him on the E phone, enquanto eu estava a falar com ele ao telefone, he brought up something I never thought of. ele chamou-me a atenção para uma coisa que eu nunca tinha pensado. He said that he knows the pastor in Massachusetts that Mary Lowly had when she was still alive. Ele conhecia o sacerdote que estava ao pé de Mary Lowly quando ela viveu nos Estados Unidos, em Massachusetts. And he said that the pastor told him one time E disse que esse pastor que lhe disse uma vez, that Mary Lowly said, Father, Mary Lowly disse, Senhor Padre, I can't remember right now whether a lady said 3 weeks or 3 months. eu não me lembro certamente como é que Nossa Senhora disse, se eram 3 semanas ou 3 meses. But she said the warning will come either 3 weeks or 3 months before the great miracle. E ela diz que o aviso virá ou 3 semanas ou 3 meses antes do grande milagre. So there's a lot of talk now about 2016, that's next year. Há muita gente que fala em 2016, que é o ano que vem. And if that happens to be the year, but we don't know for sure, Se acontecer isso esse ano, nós não sabemos de certeza. so the warning could happen in either January of next year or in March of O next year, aviso pode acontecer em janeiro do ano que vem ou em março. based on the miracle happening in April 14th next Acreditando year. que o milagre acontecerá em 14 de abril. But before the warning comes, the great tribulation of communism. Mas antes do aviso virá a grande tribulação do comunismo. And if you've been watching any of the news, Isso. Putin is very eager to do something big. E se tem prestado atenção às notícias, o Putin tem uma grande vontade de fazer qualquer coisa grande. He keeps bragging about how many modern, up-to-date atomic weapons he has. Ele continua a dizer alto e bom som quantas armas atómicas tem. He brags about these missiles that change course and you can't shoot them down. Ele continua a gabar-se dos mísseis que tem, que podem mudar de direção e não podem ser deitados abaixo. And there's many other things. E há muito mais coisas, But we don't know yet. We mas don't não know. sabemos. In my own opinion, that based on what I heard from a German man who wrote a book on Garabandal, Eu tenho uma opinião baseada no que um alemão que escreveu um livro sobre Garabandal. and that his book was read by Pope John Paul II, O livro que ele escreveu foi lido pelo Papa João Paulo II. and John Paul II wrote him a letter, and I saw the letter, João Paulo II escreveu-lhe uma carta e eu vi essa carta, congratulating him on his book and begging him to continue to promote Garabandal before dando-lhe os parabéns por ele ter escrito o livro e pedindo-lhe, rogando-lhe before que it's ele too, fizesse a divulgação do livro e da mensagem de Garabandal, before it's too late. antes que seja tarde demais. So it's possible, I don't know, next year, Portanto, é possível que seja para o ano, the miracle possible, o milagre é possível, or maybe 2018. ou talvez em 2018. But everything seems to be pointing to the next couple of years. Mas tudo indica que será nos próximos anos. This month, I went to Madrid, Neste mês eu fui a Madrid and I spoke with 2.5 hours to Mother Nieves, N-I-E-V-A-S. Eu falei 2 horas e meia com a irmã Nieves. She was the nun who took care of Conchita when Conchita went to the boarding school. Foi ela que tomou conta da Conchita quando ela esteve no colégio de internato. And she had a lot of confidences with Conchita. E ela, portanto, sabe de muita coisa que Conchita lhe confidenciou. And she feels the same way. Everything is about to happen. E ela é da mesma opinião, que está próximo. So I would say if you hear news of the Pope going to Moscow, Portanto, se ouvirem notícias dizendo que o Papa foi a Moscovo, and that means everything's about to happen. então isso quer dizer que tudo estará para acontecer.
And Jesus told, I think it was Conchita or Jacinta, I forget which one. He told her that Jesus disse a uma das videntes, soon after the great miracle, Russia will be converted and many, many nations will be converted. depois do grande milagre, a Rússia será convertida e muitas nações serão convertidas. And he went on to tell either Conchita or Jacinta, he told them, E depois disse, eu não me lembro se foi a Jacinta ou se foi a Conchita, and he said, and all will come to love our hearts, e a partir daí todos amarão os nossos corações, our hearts of Jesus and Mary. os corações de Jesus e de Maria. And, you know, there's going to be a permanent sign at the pine trees after the miracle. Depois do grande milagre ficará um sinal permanente nos pinheiros. So I'm wondering, is that permanent sign going to be the hearts of Jesus and Mary? Portanto, eu pergunto-me a mim próprio, esse sinal permanente será um sinal gravado lá dos corações de Maria e de Jesus? In 1998, Em 1998, I got a strong inspiration to build a place to teach about the divine will in Europe. eu tive a inspiração de construir um centro na Europa para ensinar o caminho da divina vontade. And I went in April of 1998. I went to Fatima and spent 4 days looking. E em abril de 1998 eu fui até Fátima e estive lá vários dias à procura. A place that my organization maybe could build or buy in Fatima to teach about the divine will. Um sítio onde a nossa organização pudesse ensinar sobre o caminho da divina vontade em Fátima. After 4 days, nothing. Depois de 4 dias, nada aconteceu. And then I went back in October Então eu regressei em outubro, 1998, em 1998, and I went to Garabandal. fui a Garabandal. As soon as I got there, everything was yes, 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 yes. Here. Logo que eu lá cheguei, tudo aconteceu rapidamente. Sim, 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 sim. So we had a fundraising drive, Então nós recolhemos fundos, and we were able to build a building. construímos um edifício, It's a retreat house uma casa de retiros, where we teach the divine will. onde ensinamos a divina vontade. And the name of the house, we call it the House of Sanctification. Chamamos essa casa a Casa da Santificação. And they opened the doors on June 1st, 2000. E abriu as suas portas no primeiro dia de junho do ano 2000. And that was the same day, June 1st, that Saint Annibale de Francia died. He died on June 1st. É o mesmo dia do Santo Aníbali? Yeah, Annibale de Francia. Aníbali de Francia. É o dia da morte desse santo. The one who studied Luisa Aquele que estudou Luísa Picarreta and gave the Neil Obstat. e deu o Niel Obstat. And he died on June 1st, 1926. Ele morreu 1927. no dia 1 de junho de 1927. So every year we come over here. Why do I come to Fatima? Todos os anos nós vimos até aqui. Porquê que eu venho até Fátima? Okay, I'll tell you why we Eu come digo-vos porquê. to Fatima. After I tell you this little story, we'll have some questions, I hope. Depois de eu vos dizer esta pequena história, vocês terão algumas perguntas, eu espero. In 1996, Em 1996, I and some of my staff eu e algumas das pessoas que trabalham comigo were invited to go to Germany to speak about Mary and the divine will. fomos convidados a ir à Alemanha para falar de Maria e da divina vontade. And we were invited by a Dr. Alma Stockhausen. E fomos convidados por um doutor Stockhausen. She has a doctorate degree in philosophy. Tem um doutoramento em filosofia And she grew up with Pope Benedict. e cresceu com o Papa Bento XVI. And she worked with him for 33 years. E durante 33 anos trabalhou com ele. Well, she came to Garabandal, Ela veio a Garabandal and I gave some talks on the divine will. e eu dei alguns ensinamentos sobre a divina vontade. So she invited me and 2 other members of my staff Então ela convidou-me a mim e a 2 pessoas que trabalham comigo to come to an academy in southern Germany para vir a uma academia ao sul da Alemanha that the Pope Benedict had asked her to build this place. O Papa Bento XVI pediu-lhe a ela para construir este sítio And he had spoken there himself.
E ele várias vezes falou lá, I think before he became Pope. mesmo até de se tornar Papa. And she wanted us to speak about the Blessed Virgin Mary based on what we learned from the writings of Luisa. Então ela queria que nós falássemos sobre Nossa Senhora baseado nos escritos de Luísa Picarreta. I'm going to tell you a little funny story that just came to my mind. Vou-vos dizer uma pequena história engraçada que eu agora me lembrei. We were supposed to speak at a symposium, Nós tínhamos ficado de falar num simpósio and she had invited a theologian that had been trained under Cardinal Ratzinger, e ela convidou um teólogo que tinha sido treinado com o cardeal Ratzinger just to speak first. para falar primeiro. And he came with a great big thick book that he put together of all of his studies and everything about Mary. Ele chegou com um livro grosso sobre todos os seus estudos sobre Maria. And he was very Germanic. Ele era muito austero. My name is Reverend Dr. Manfred. I won't tell you O meu that. nome é Doutor Reverendo Tatatá. And when some of the priests there got in a little argument with him, E alguns dos sacerdotes entraram, enfim, numa pequena troca de ideias com ele. and he said, "This is what the church teaches. This is the way it is, and that's it." Isto é o que a igreja diz, isto é o que a igreja ensina, ponto final. So we're going to have to talk after him. Portanto, nós tínhamos que falar depois dele. So that night before we talked, we got together, we prayed that priest would go home. Nessa noite nós rezámos em conjunto e rezámos para que esse padre fosse para casa. So the next morning we went to breakfast and he was there. Na manhã seguinte nós fomos tomar o pequeno almoço e ele estava lá. So we began to speak. E então começámos a falar. My friend Hugh Owen spoke first, O meu amigo Owen falou primeiro, and then I spoke second, eu falei em segundo lugar and one of the ladies on my staff, Ann Ellison, she spoke third. e uma das pessoas da minha equipa, a Ann Allison, falou em terceiro. What we spoke about was about our Blessed Mother based on Luisa's writings. Eu lembro-me que aquilo que falámos foi sobre Nossa Senhora baseado nos escritos de Luísa Picarreta. So I was looking at that priest, that German priest, you know, Então eu estava a olhar para esse padre alemão, and I was up there reading my talk. eu estava a ler o meu discurso Every now and then I get enough nerve to look at and see what he. e de vez em quando eu tinha coragem e olhava assim para ele And he was writing and e ele writing escrevia. And so when the day was over, the lady who invited us, Dr. Alma von Stockhausen, Então no dia em que acabou, a senhora que nos tinha convidado, a senhora Stockhausen, she seemed to be pleased with our talks. ela parecia que estava agradada com os nossos ensinamentos. And then she invited us to her apartment above where we were speaking at 8 o'clock that night. E então, nessa noite, às 8 da noite, convidou-nos para subirmos a um apartamento que havia por cima do sítio onde tínhamos estado a falar. She wanted us to sit around with several people and have wine and cheese. Portanto, sentámos todos, havia várias pessoas, onde tomámos um bocadinho de vinho e um bocadinho de queijo. And that priest was there, the German priest was there. E o padre alemão estava lá. And so after a while, she asked him, "What did you think of the Americans' talk on our Blessed Mother?" E então ela perguntou ao senhor padre, ao padre alemão, o que é que pensa sobre os ensinamentos que os nossos amigos dos Estados Unidos deram. And he said, "That Luisa Picarreta, E ela disse, essa Luísa Picarreta, she needs to be made a saint, ela precisa de ser tornada uma santa. so we can do a doctoral program on her theology." Portanto, podemos fazer um programa de doutoramento em teologia. So he was very, very pleased. Amém. And Portanto, ele ficou muito agradado. I guarantee Eu you garanto-vos, that nobody in the whole history of the church ninguém em toda a história da Igreja has written about Our Lady like Luisa did. escreveu sobre Nossa Senhora, eu vou repetir, ninguém na história da Igreja escreveu sobre Nossa Senhora como Luísa Picarreta. Jesus revealed to Luisa many mysteries about Mary that no one ever knew.
Jesus revelou a Luísa Picarreta muitos mistérios sobre Nossa Senhora que ninguém conhecia. It's incredible. It's É absolutely. I mean, I've read everything I can read on Mary, and because when I first converted, I loved Mary more than anything. Anything for 30. Quando eu me converti, eu, amo Nossa Senhora acima de For tudo. 30 days, that's all I thought about. Day and night was the Blessed Mother. Durante 30 dias eu só pensei nisso. And so I've read many, many books on Mary, but when I read what Luisa says in many different places, unbelievable. Eu já li muitos livros sobre Nossa Senhora, mas quando eu li o que Luísa Picarreta escreveu como Nossa Senhora, para mim foi inacreditável. Jesus says, I'm her God and I created my own mother, and nobody can speak about her worthily except me, says Jesus. And he tells her what he said. Eu sou Deus e criei-a para ser minha mãe, portanto, não há ninguém que possa falar sobre ela como eu. Okay. All right. Now I started to say why I came to Fatima. So Agora eu vou começar a dizer porque é que eu vi a Fátima. while we were in Germany, Enquanto estávamos na Alemanha, we had 2 or 3 days before we had to speak. quando estávamos na Alemanha, tivemos 2 ou 3 dias livres antes de começarmos a falar. And we went to visit the German man who wrote the book about Garabandal. E fomos visitar o tal senhor alemão que tinha escrito um livro sobre Garabandal. And we spoke with him for 2 days. Falámos com ele durante 2 dias. And I think I've got a file, maybe here, or Acho que tenho um fecheiro com aquilo que falámos, some of the things that we learned from him. com algumas das coisas que aprendemos que ele nos ensinou. Anyway, he told us that Conchita, who he knows very well, Ele disse-nos que Conchita, que ele conhece muito bem, Conchita told him, a Conchita disse-lhe, when the signs are proximate that the communists are about to take over the world, quando se virem os sinais que está próximo que os comunistas estão a tomar conta do mundo, one of the proximate signs is when the Pope is going to go to Moscow. e um desses sinais é quando o Papa for a Moscovo, She told him, do not drive your car and do not get on a bus, but take the first airplane to southern Spain or Portugal. ele disse-me, a mim, quando esses sinais acontecer, quando o Papa for a Moscovo, não vá de carro, não vá de comboio. Meta-se num avião e vá imediatamente para o sul de Espanha ou para Portugal. And Conchita has an apartment in Fatima. E Conchita tem um apartamento em Fátima. And then after a few minutes, he looked right at me. E depois de alguns minutos olhou para mim, He says, Mr. Fay, you should get a place in Fatima. Senhor Fei, veja lá se arranja um apartamento em Fátima. That's me. Sou And eu. so 2 years later, 2 anos depois, I went to Fatima. Only had 2 days to look around. fui a Fátima, apenas tinha 2 dias para procurar. And in one day, we found a place just like that. E num dia nós encontramos um lugar assim. And so we obtained that. Our company bought that apartment. Compramos in esse Fatima. apartamento em Fátima. Temos um apartamento em Fátima. Now the reason is this: E a razão é esta. because Conchita said that the communists will go into northern Spain A Conchita disse que os comunistas irão ao norte de Espanha, and they will go into Garabandal irão a Garabandal, and they will spend about 4 days in Garabandal estarão em Garabandal durante 4 dias and they will kill some of the people for their faith while they're there. e matarão algumas pessoas por causa da sua fé enquanto lá estiverem. So our plan was to be in Fatima Então o nosso plano é estar em Fátima during the time of the tribulation of communism. durante o tempo da tribulação comunista. And then when the warning comes and stops everything, Então quando o aviso vier e parar tudo, then we go to Garabandal. então nós vamos para Garabandal. So that's why. É por causa disso que nós Uhum. temos o apartamento. See, in 1962, Em 1962, the girls were 13 years old and Mary Cruz was 12 years old. as raparigas tinham 13 anos e a Mary Cruz tinha 12. On June 19th and June 20th, Em 19 de junho e 20 de junho, those were called the Nights of the Screams. são as noites que são chamadas as noites dos gritos. The first night, the girls were shown mostly the tribulation of communism.
na primeira noite foi-lhes mostrada a tribulação comunista. And they screamed for 50 minutes. E elas gritaram 50, yeah. durante 50 minutos. And then the next night they were shown the chastisement of fire that's going to come. E na noite seguinte mostraram-lhes o castigo de fogo que vem do céu. And they screamed for 3.5 hours. E elas gritaram durante 3 horas e meia. At 10:30 at night. Yeah. Às 10:30 da And it noite. started at 10:30 at night. Começou às 10:30 da noite. On both nights. Nas duas noites. The question is, when would God send the chastisement of fire from heaven? A questão é quando é que Deus enviará esse castigo de fogo do céu. In all the writings on Garabandal that I've ever read, Em tudo aquilo que foi escrito sobre a Garabandal, aquilo que eu li, there's only one place that we get an indication of when that might happen. há apenas um sítio onde é dada uma indicação quando é que isso poderá acontecer. Is during the second night of the screams, when they were watching the chastisement. Durante a segunda noite dos gritos, enquanto elas estavam a assistir ao castigo do fogo que vem do céu, Mary Lowell said, "Oh, take the little children before this happens." a Mary Lowell disse: salva as criancinhas antes que isto aconteça. And she had a brother and sister that were 4 or 5 or 6 years old. E ela tinha irmãos que tinham 4, 5 ou 6 anos. And the Blessed Mother said, when it happens, they will be adults. E a Nossa Senhora disse: quando acontecer, eles serão adultos. And they're now in their 50s. Eles têm agora, na ordem dos 50 anos. And Conchita was heard talking to her aunt Antonia one day. E Conchita foi ouvida a falar com a sua tia um dia. And Conchita said, after the miracle, people will be good. E a Conchita disse: depois do milagre, as pessoas serão boas, but they won't stay good. Mas não permanecerão boas. And after a period of time, they will start to get bad again. E depois de um determinado tempo, elas voltarão a ser más. And it's assumed that when they start getting bad again, that will bring about the chastisement of fire from heaven. E assume-se que a partir desse momento em que elas voltarem outra vez a ser más, que venha o castigo de fogo do céu. And Jesus talked to Luisa Picarretto about the chastisement. E Jesus falou a Luisa Picarreta sobre este castigo. And he said, when I have destroyed a large part of the human race, quando eu destruir uma grande parte da raça humana, then the kingdom, my Father's kingdom, will come very rapidly on earth. Então o reino do meu Pai virá rapidamente à Terra. So God's not going to put up, after Garabandal, the warning and all that, He's not going to put up with people being bad anymore. Portanto, a seguir a Garabandal, ao aviso, ao milagre, He's going to take Deus away, não vai permitir muito tempo gente má. He's going to take away all the people that are resisting the will of God. Ele vai retirar, apagar todos aqueles que resistirem à vontade de Deus. And those who are docile to the will of God, many of them will, of course, be spared. E muitos daqueles que viverem de acordo com a divina vontade serão poupados. Then they can help the survivors learn about what we talk about today, about the divine will. E eu posso ajudar aqueles que sobreviverem a viverem depois de acordo com a divina vontade, a ensinar. The first verse in chapter 12 of Daniel, o primeiro versículo de Daniel, is almost identical to chapter 24 of Matthew. É praticamente idêntico ao capítulo 24 de Mateus. Said that there would be a great tribulation that would come. It would be greater than anything that ever happened before, and greater than anything that would happen afterwards. Diz que haverá uma grande tribulação maior do que tudo o que já foi e do que será. And so I personally think this whole era of starting with the communist, well, starting even now, and then with the communist tribulation, and then later with the coming of the Antichrist, because he has to come and go, and then will be the time of the perfect time of the kingdom of God on earth as it is in heaven. Portanto, eu penso que sim, que tem uma relação e, portanto, com tudo o que está a acontecer agora, que será o tempo perfeito para depois ser estabelecido o reino de Deus na Terra.
So after the chastisement, Depois do castigo, Jesus told Louisa that during the time of the Jesus disse a Luísa, during the time of the kingdom, durante o tempo do reino, he will not exercise his justice during that time at all, ele não irá exercer a sua justiça durante esse tempo, and he's going to exercise all his justice now. mas vai exercer toda a sua justiça agora, Between now until the time of the chastisement, entre agora e o grande castigo. and then afterwards there'll be all mercy and be no chastisement, no punishments, no. E depois disso haverá apenas misericórdia, sem castigo. It'll be the perfect time. E será um tempo perfeito. God is allowing all of this to happen Deus permitirá que tudo isto aconteça because He's preparing for a totally new era of time. porque Ele está a preparar-nos para uma totalmente nova era. Jesus, I just read recently, not too long ago, Eu li recentemente, não há muito tempo, in the writings of Louisa, nos escritos de Luísa, he says, "My father ele diz: o meu pai wants to start all over again. quer começar tudo de novo. He wants to start everything all over again Ele quer recomeçar tudo de novo, because original sin messed everything up." porque o pecado original estragou tudo. He said that I'm going to let people exhaust themselves in evil. Eu vou deixar que as pessoas fiquem exaustas do mal, Because when the new era begins, porque quando começar a nova era, those who survive aqueles que sobreviverem will never want to go back to the human will again. nunca mais quererão voltar para a vontade humana, para a vontade própria. Nunca mais. So he's going to allow people to get to the point where they can't think of any more sins. Ele vai permitir a um ponto em que as pessoas não consigam pensar em novos pecados. Portanto, chegam ao ponto em que já tudo foi feito. So if we don't know God well enough to understand how all of this fits in with Him being totally perfect love. Para nós é difícil entender como é que tudo isto encaixa com a noção de que Deus é amor. Para nós é difícil perceber isto. But part of His love for the human race is to give them the ability to make free choices. Mas tudo tem a ver com o facto do amor de Deus pela humanidade permitir que tenham livre arbítrio e escolher aquilo que querem. That's an act of love that makes people like God because they can freely choose to do what they want to Isso é do. um ato de amor, porque Deus permite que cada um escolha exatamente aquilo que quer fazer. And so if they choose to be evil like they are today more than ever, Então, se eles escolherem pertencer ao mal, como a maioria pertence hoje em dia, it's really God loving them in the fact that He allows them that freedom. é um ato de amor porque Deus lhes permite essa liberdade. He says the worst thing that could be will be I force you to love me. A pior coisa que se pode fazer é eu forçar-te a amar-me. He said it would be totally improper for a God to force someone to love Him. Isso não seria correto de Deus forçar-nos, a nós, a amá-lo. And Our Lady has been weeping for the last 3 or 4 decades all over the world. Nossa Senhora tem chorado ao longo das últimas décadas sobre o mundo inteiro. And she said at Garabandal something, the scariest thing I've ever heard in my life. E ela disse em Garabandal a coisa mais assustadora que eu já alguma vez ouvi na minha vida. She said, few will see God E ela disse, poucos serão aqueles que verão a Deus in these times, neste tempo. Few will see God. Poucos serão aqueles que verão a Deus. And yet God has allowed her to weeping statues and blood coming all over the world. E Deus permitiu que houvesse estátuas de Nossa Senhora people que choram sangue pelo mundo inteiro. And people can't say they weren't given a chance. They were given many chances, just like Judas was. E as pessoas não podem dizer que não lhes foi dada a oportunidade, conforme foram dadas várias oportunidades a Judas. Jesus himself begged Judas to repent. Jesus, ele próprio, pediu várias vezes a Judas para ele se arrepender. So he will never force our human will to do what he wants us to do. He'll never force it. Ele nunca nos forçará.